Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas e o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicastes. Devia tu também ter compaixão de teu companheiro, como tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 18, do versículo 21 até o capítulo 19, versículo 1 do Evangelho de São Mateus. E que boa pergunta que Pedro fez para nosso Senhor. E essa pergunta é uma pergunta decisiva até na questão da nossa salvação. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Muitas vezes nós nos deparamos com situações desse tipo, de pessoas que ficam fazendo o mal, pede perdão, faz o mal, pede perdão, faz o mal, pede perdão. Chega um momento que aquele que está dando o perdão humanamente, de forma humana, cansa. A impressão é que o outro está brincando. Então é por isso que Pedro está fazendo essa pergunta. Ó Senhor, a impressão é que a pessoa está brincando comigo. E não dá para ficar brincando dessa forma. Então, diante disso, o que é que eu devo fazer? 7 vezes já é o suficiente? E Jesus diz: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. E aí a história, né, a parábola que Jesus conta, onde o rei foi benevolente diante da dívida que aquela pessoa tinha, e aquela mesma pessoa que recebeu as graças do rei, ou seja, o perdão do rei diante da dívida que ele tinha, ela se depara também com uma mesma situação e ela faz totalmente o contrário. Mas aqui eu queria destacar para você o que Jesus está dizendo para nós aqui no versículo 33, quando o rei fala justamente para aquele homem que ele havia perdoado a dívida. Ele diz assim: não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Quer dizer, aquele rei, ele estava dizendo simplesmente para aquele empregado que usou de muita crueldade, ele estava dizendo que ele deveria ter compaixão. Porque quando o rei, no momento dessa questão que estava acontecendo, o rei olhou para aquele homem, ele viu que seria impossível aquele homem pagar a dívida era muito alta. Ele ficou com compaixão, de uma forma mais simples, de forma popular. Nós dizemos assim, ele ficou com pena, ele ficou com dó. Olhou para aquele homem e teve dó. Ele não vai poder pagar. Eu não vou colocar esse fardo uma vez que ele não consegue pagar. Então eu te perdoo, pode ir embora, fique em paz. Essa palavra compaixão, esse verbo, né, melhor dizendo, compaixão, compadecer, tem como conceito o seguinte: é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorar essa situação, minorá-la, a participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. É uma definição que eu procurei aqui no dicionário, mas vou simplificar melhor. É um sentimento que a pessoa tem diante da tragédia, diante de um mal que poderá acontecer com o outro. Então vejam só, uma pessoa que faz um mal para outra, a grande tragédia que pode acontecer na vida dela é dela perder a alma. Ela fez um mal para o outro. Aqui nós não podemos ficar medindo o tipo de mal, mas quanto mais o mal feito para com o outro, maior deve ser a compaixão quando a pessoa vem pedir perdão. Porque aqui ainda acontece uma coisa muito pior, que é o que a parábola vem nos dizer. Faz de conta que eu fiz um mal para você, e um grande mal, e eu reconheço que eu errei e vou em busca de você para pedir perdão. E eu estou ali numa atitude
de sofrimento interior, de humilhação, e eu vou e peço perdão, e você fecha seu coração e diz: eu não vou te perdoar, Padre José Augusto, eu não vou te perdoar. Então, esse fato de eu pedir perdão, Deus já me perdoou porque eu pedi perdão. Mas uma vez que, se você não me perdoar, esse grande mal volta para você. E aí agora a dívida é com Deus. E Deus me livre de ter uma dívida com Deus. Deus que me livre. Você está entendendo como é que é a coisa? Mas você diz o seguinte: ah, mas isso aí já virou uma sem vergonhice. A pessoa, ela está com brincadeira comigo. Não importa. Não importa. Diante do evangelho de hoje e diante desse ensinamento espetacular que nosso Senhor está nos dando, o que o Senhor quer é que nós perdoemos, é que nós demos o perdão, porque é assim que acontece quando nós nos dirigimos a Deus para pedir perdão. Quantas vezes você já foi no confessionário na vida para pedir perdão a Deus dos seus atos para com Ele, das suas ofensas para com Ele? Por exemplo, não estou falando aqui para me exibir, mas de 15 em 15 dias eu procuro um sacerdote para pedir perdão. De 15 em 15 dias. E todas as vezes que eu vou, Deus me perdoa. Era para Deus chegar e dizer assim: eu não vou te perdoar, mas não. Mas Ele perdoa. E é preciso notar isso enquanto eu estiver vivo e eu for ao encontro de Deus e pedir perdão a Ele, Deus vai se compadecer de mim. Ainda mais que eu estou arrependido pelo mal feito. Então Deus vai se compadecer, é isso que Deus faz, Ele se compadece de você. Se houver arrependimento também, é preciso haver arrependimento. Aí Deus se compadece, e aí Ele dá o perdão. Só que da nossa parte precisa existir também o desejo de não cometer mais o pecado. E aí nós vamos lutar. Mas se caiu, o que é que pode fazer? Vai ter que voltar. Mas nós não podemos colocar em perigo a nossa salvação, porque também se não houver da nossa parte um desejo de mudança, vai lá confessar por confessar, isso aí não adianta nada e pode ser que morramos com esse pecado aí, não vai ter jeito. Mas o que eu quero frisar é que todas as vezes que nós nos dirigimos no confessionário e estamos arrependidos, Deus nos dá o perdão. Quantas vezes nós formos. Agora, quando uma pessoa faz algo conosco, várias vezes, aí nós nos colocamos numa atitude contrária de não dar o perdão, isso é falta de compaixão. Então, quando uma pessoa for pedir perdão para você e para mim também, nós devemos ter sempre esse sentimento de compaixão, no sentido de dizer assim: meu Deus, se eu não dou o perdão, a pessoa já está humilhada, ela fez um grande mal, sim, e a recompensa dela poderá ser até a perda da salvação dela. Eu não posso fazer isso, eu vou perdoá-la. Tá vendo? O sentimento de compaixão, ele parte disso. Vamos supor numa questão aí de um adultério. O esposo ou a esposa vai lá e pede o perdão. Ah, eu não vou te perdoar não. E fica jogando na cara. A pessoa que está dizendo que eu não vou te perdoar não, agora é ela que está diante de Deus com a dívida. Porque lembremos, e eu falei ontem, se eu não me engano, que
o mandamento, Jesus, ele simplificou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu digo que eu amo a Deus, mas chega na hora de na prática, eu mostrar esse amor a Deus também, amando o irmão, perdoando o irmão, e eu não perdoo, fica feia a situação. Deus é justo. Você viu aqui que o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que ele pagasse toda a sua dívida. Será que ele conseguiu pagar? Aqui nós podemos colocar duas formas dentro desse ensinamento aqui. A primeira pode ser que a pessoa tenha sido condenada ao purgatório e só saiu de lá quando pagou a dívida. E olha, ficar no purgatório até pagar essa dívida, quem é que quer ir para o purgatório? Ou pode ser também que essa pessoa tenha sido condenada ao inferno e nunca mais vai pagar, nunca mais vai sair de lá. Quer seja numa situação, quer seja em outra, meus irmãos, não vamos morrer com dívida. Olha, você está devendo uma compra que você fez, você não está conseguindo pagar, não é pecado, você não está conseguindo pagar. Mas, meus irmãos, morrer devendo a Deus? Deus é Deus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Estou entendendo como é que é a coisa? Eu te pergunto agora, tem alguém que veio pedir perdão para você e você não perdoou? Olha que se você não der o perdão, Deus não dará o perdão a você quando você for pedir perdão a Ele. Estou falando para mim também. Hoje é um dia de fazer revisão. Faça uma revisão de vida e veja quem te fez o mal, te pediu perdão e você não perdoou. Eu, olhando francamente aqui, posso dizer que eu não estou com mágoa de ninguém. É uma graça que Deus me dá. Fui ofendido? Fui. Quantas pessoas me ofenderam? Quantas pessoas me fizeram mal? Mas, da minha parte, não existe questão nenhuma. E se tem alguém que está com algum problema, pode vir que eu sempre darei o perdão. Ainda mais que pode ser que eu nem saiba, né, que a pessoa está com algum problema comigo. Mas a mesma coisa eu estou dizendo para você, e não é por exibição, não. Eu estou dizendo isso para você, para que você também possa fazer a mesma coisa. Não guarde, não guarde. Perdoe. Ah, mas eu fiquei com um sentimento ruim. Então luta contra esse sentimento. Se a vontade que dá é de desprezar aquela pessoa, não despreza. Se a vontade que dá é de colocar veneno no café dela, não coloca. Você está entendendo? E aí Deus, que sonda todos os corações, Ele vai saber que você está lutando. Mas não podemos morrer com esse entulho. Nós temos que tirar esse entulho enquanto nós estamos vivos. Lutemos, meus irmãos. Lutemos. Lute, minha irmã. Lute contra esse sentimento. Perdoe. Dê o perdão, sim. Não vamos
ir para o inferno por pouca coisa, né? Vamos para o céu, vamos ganhar o céu, né? O céu é maravilhoso. Não vamos perder o céu por pouca coisa, não é verdade? Vamos nos dirigir à Santíssima Virgem Maria. Que ela nos ajude diante de qualquer sentimento, qualquer situação que estejamos e que tenhamos em relação a qualquer pessoa. E vamos pedir a ela que ela nos ajude. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal. Eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Perdoemos, 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 perdoemos infinitamente, porque Deus nos perdoa da mesma forma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.